Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa, este é meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre o surrealismo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o pino de vocês. Então, vamos começar. O surrealismo, na verdade, é um movimento artístico e literário que surgiu no modernismo, no período que antecede ao modernismo. É um movimento de vanguarda. As vanguardas eram os movimentos que traziam o anúncio do modernismo. Eram os movimentos que anunciavam a chegada do modernismo. Esses eram os movimentos de vanguardas, os movimentos artísticos da Europa que anunciava a chegada do modernismo. Então, primeiro surgiram os movimentos de vanguarda, depois dos movimentos de vanguarda, por causa dos movimentos de vanguarda, né, o resultado dos movimentos de vanguarda é justamente o modernismo. Então, foram os movimentos de vanguarda que deram origem ao modernismo, né, junto com os acontecimentos históricos da época. Então, os acontecimentos históricos e os movimentos de vanguarda, né, os movimentos de vanguarda junto com os acontecimentos históricos deram origem ao modernismo, né, causaram o modernismo. Então, o modernismo é o resultado desses acontecimentos históricos e desses movimentos de vanguarda que surgiram na época lá na Europa. Os movimentos de vanguarda que chegaram para anunciar a chegada do modernismo, que eram movimentos artísticos que tinham pintores, músicos, cantores, atores, artistas dos vários movimentos culturais da época. Esses artistas se juntaram, se reuniram e criaram esses movimentos de vanguarda, porque eles queriam fazer uma renovação. Era a renovação artística da pintura, da escultura. Então, tinham pintores, tinham escultores, tinham vários artistas de várias áreas, artistas plásticos, teatrólogos e muitos outros, além de escritores também. Todos esses artistas se reuniram para trazer essas transformações artísticas, essas transformações da arte. Eles queriam renovar a arte, eles queriam transformar a arte, inovar a arte. E existiam vários movimentos de vanguarda. Então existia o futurismo, que era um movimento que trazia expressões do futuro, traziam obras de ficções científicas que mostravam o futuro, que os escritores que escreviam obras de ficção científica, muitos deles eles imaginavam o futuro e traziam nas suas obras de ficção científica o futuro que eles imaginavam como deveria ser, como eles acreditavam que seria esse futuro. O futurismo. Tinha também o dadaísmo, que já era outro movimento de renovação artística, de transformação da arte também, o dadaísmo. E o futurismo, né, que traz a expressão do futuro, né, mostrar o futuro como eles acreditam. Então, tinha as obras de ficção científica, né, as histórias de ficção científica desses autores, desses escritores, que eles criavam essas histórias de ficção científica, mostrando o futuro como eles imaginavam que era esse futuro. Esse é o futurismo. O dadaísmo já era um experimentalismo, já era uma experimentação. Pegava as palavras e misturava uma letra com a outra, uma palavra com a outra. Fazia uma mistura, né? Era mais da linguagem, ligado à linguagem. A língua, a linguagem. Então, era o dadaísmo, que eles pegavam uma palavra, misturavam com outra. Às vezes uma palavra não tinha nada a ver com a outra, mas fazia um experimento, né? Queríamos fazer experimentação. Como se fosse um cientista no laboratório experimentando. Eu vou experimentar isso aqui com isso aqui, vou ver o que dá. Então eu juntar uma coisa com outra, duas coisas diferentes, eu junto uma coisa diferente com outra coisa diferente, surge uma outra coisa nova. Então eles pegavam palavras aleatórias e juntavam, formavam frases assim diferentes, porque eles queriam saber o que ia acontecer. Então pegavam uma palavra ao acaso e aleatoriamente pegava e juntava essa palavra com outra, e essas palavras formavam frases
às vezes palavras e frases que não tinham sentido, não tinha lógica. Esse era o dadaísmo, né? Era experimentação linguística da linguagem. Então, tem o futurismo, que é um movimento artístico que traz a visão do futuro, né? Os autores mostram o futuro como eles imaginam que seja, né? Como eles acreditam que é esse futuro, como eles mostram, né, nas obras o futuro como eles acreditam que seja. E o dadaísmo, que é a experimentação da linguagem, né? Testes, experimentações da linguagem, né? Então, eram experimentações, testes e experimentações da linguagem. E o cubismo já era forma geométrica. Os pintores cubistas, eles pintavam quadros de forma geométrica. Os pintores cubistas mais conhecidos são o Pablo Picasso, que a maioria das obras artísticas de Pablo Picasso, os quadros de Pablo Picasso, as pinturas do Pablo Picasso eram cubistas. Você pode ver que, observar, se você ver uma obra de Pablo Picasso, você vai ver que é cubista, né? É forma geométrica. Então ele pintava um animal, alguma coisa assim, e sempre apresentava esses desenhos, eles tinham forma geométrica. Era o cubismo. Assim como também de outros pintores também. Anita Malfatti, aqui no Brasil também. E o modernismo surgiu na Europa há alguns anos antes, né, no início do século XX surgiu na Europa o modernismo, e no Brasil em 1922, no ano de 1922, no ano que completou 100 anos da independência do Brasil, em 1922 surgiu o modernismo aqui no Brasil. Bom, e tem o surrealismo, né? O surrealismo é um desses movimentos que traz vamos dizer assim, a renovação, né? A inovação, a transformação da arte, a transformação da literatura, a transformação dessa arte. Então, ele veio, assim como os outros movimentos, o surrealismo também, ele veio trazer essa transformação, essas mudanças na arte, né? Essas transformações na arte. E ele veio para inovar, transformar, modificar a arte. Então, o surrealismo, ele existiu em todas as formas de arte, em todos os movimentos artísticos, em todos os gêneros de arte. Então tem o surrealismo na pintura. O pintor surrealista mais conhecido é o Salvador Dalí, que você pode ver que tem um quadro tem um quadro que tem um relógio derretido, tem um quadro que tem um desenho de um peixe um peixe pequeno, e esse peixe pequeno, saindo da boca desse peixe pequeno sai um tigre grande, um tigre grande saindo da boca de um peixe pequeno. Esse é outro quadro do Dalí. Tem outro quadro do Dalí que é um elefante com pernas de girafa, com pernas compridas de girafa, então andando com pernas compridas de girafa. Tem outro que tem uma pessoa que tem gavetas no corpo, né, no tórax, na barriga, tem gavetas. Tem também um outro quadro que é um ovo, um grande ovo, e esse ovo se abrindo e no lugar da gema do ovo, o sol aparecendo no horizonte, assim. Tem vários quadros do Dalí, então são muitos quadros do Salvador Dalí que são conhecidos, que a gente pode ver. Então esses são alguns, né? Alguns que eu consigo lembrar, né? Tem um barco, né? Um navio, né? Tem o barco voando, né? O navio, aqueles navios de vela, né? Das caravelas do tempo de Colombo, de Cabral, aqueles barcos antigos de vela voando, ele não nadando, não navegando pelo mar, mas voando nas nuvens do céu. E também esses mesmos barcos se transformando em uma pessoa. Um barco se transforma em uma pessoa. Ou no lugar das velas, há borboletas no lugar das velas. Então, esses são os quadros do Dalí, do Salvador Dalí, que a gente vê que são coisas assim que, olha assim, mas, poxa, isso existe, não tem lógica, né? Então, no mundo que nós vivemos hoje, tem tanta coisa que não tem lógica, né? Que não tem lógica.
a discriminação, né? O preconceito não tem lógica, é um absurdo, né? Os quadros desse pintor surrealista é um absurdo, é uma loucura, é um absurdo, não tem lógica. Mas a realidade que nós estamos vivendo hoje não tem lógica. A discriminação não tem lógica, o preconceito não tem lógica, a corrupção de alguns políticos também não tem lógica, não tem sentido, não tem. A corrupção de alguns políticos é também um outro absurdo, a corrupção dos políticos. A desigualdade social também é outro absurdo, é outra coisa que não tem lógica. A desigualdade social também não tem lógica, não tem sentido, é um absurdo também. Então são coisas que a gente está vivendo, que a gente vê na vida real que não tem lógica, que é um absurdo, que não tem lógica. Então continuando aqui, o surrealismo está presente na pintura, na forma de arte, no gênero da pintura, no gênero artístico da pintura. O surrealismo também, além da pintura, o surrealismo também está presente. O surrealismo está presente na pintura, também está presente na música. O surrealismo também está presente no cinema, né? Você pode ver, tem vários filmes surrealistas que existem, né? Então o surrealismo também está presente no cinema. O surrealismo também está presente nas peças de teatro, nas apresentações teatrais. O surrealismo também está presente. O surrealismo também está presente nas esculturas, nas artes plásticas, nas esculturas. Também está presente. E o surrealismo também está presente na literatura. Então eu vou precisar de alguns casos que o surrealismo também está presente. Porque o surrealismo, ele veio para, vamos dizer assim, o surrealismo ele é um movimento contestador, é um movimento contrário ao movimento anterior. Então, porque ele faz parte do modernismo. O surrealismo faz parte do modernismo. É um dos movimentos do modernismo. Então, o surrealismo faz parte do modernismo, e o modernismo ele veio trazer a contestação, ele veio transformar o movimento anterior, ele veio criticar e de contra ao movimento anterior. Então, é um novo movimento que surge para vamos dizer assim, criticar o movimento anterior, para inovar, para transformar, para negar aquele movimento anterior e trazer um novo movimento. Então ele veio para anunciar um novo movimento, o surrealismo veio anunciar um novo movimento, que é o modernismo. Então, e o surrealismo veio dos Freud, né? Da psicologia, né? Da mente, da psicologia, então do Freud, que traz que o Freud criou, o inaugurador da psicanálise. Ele é psicólogo, inaugurador da psicanálise, escreveu um livro falando sobre os sonhos. E o Freud diz que os sonhos são resultados de sentimentos, de ideias da pessoa, de desejos da pessoa. São sonhos. Então, os sonhos é a expressão do sentimento da pessoa. Os sonhos é a expressão dos sentimentos, da expressão das emoções da pessoa, a expressão das emoções da pessoa, a expressão dos desejos da pessoa. Então, quando a pessoa quer uma coisa e durante o dia, quando ele está acordado, quer alguma coisa e ele não consegue, quando à noite, quando ele vai dormir, ele sonha com aquilo que ele estava tanto desejando, tanto querendo. Esse é o sonho. Então, o surrealismo ele veio trazer de volta aquela fantasia, aquele sonho que existia no romantismo. Ele trouxe de volta o sonho, a fantasia, e o surrealismo veio ir de contra ao racionalismo, né? A razão, o racionalismo que existia no realismo, naturalismo e parnasianismo. Então o surrealismo ele veio o seguinte, por exemplo, o surrealismo ele está no modernismo, ele faz parte do modernismo. Então o surrealismo ele veio trazer, contestar, questionar, contestar, questionar e o movimento anterior, criticar o movimento anterior. Então ele veio contestar, questionar o movimento anterior e o surrealismo, e ele veio inovar na arte, né? Ele veio trazer inovação na arte. E aí o surrealismo diz o seguinte: bom, se o movimento anterior, imediatamente anterior, o movimento anterior, o realismo naturalismo e parnasianismo, que era o movimento anterior, trazia a valorização da razão, da ciência, que tudo tem lógica, tudo tem lógica. Tudo tem lógica. Você vê o céu tem lógica, você vê a terra tem lógica, você vê as árvores, a floresta tem lógica, você vê os animais tem lógica, tudo na natureza tem lógica, tudo tem lógica. Tudo tem lógica. Aí vem o surrealismo e pá, ele quebra essa lógica, ele destrói essa lógica.
e mostra o seguinte: tudo tem lógica? Não, não é tudo que tem lógica. Aí ele vai e mostra uma coisa que se transforma em outra, uma coisa que... E aí esse é o surrealismo, né? Ele mostra que as coisas não têm lógica, não tem sentido, não tem lógica. Então, enquanto que o realismo, o naturalismo, o parnasianismo valoriza a razão, a ciência, e fala que tudo tem lógica, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo fala que tudo tem lógica, o surrealismo vem e diz, não é tudo que tem lógica. E aí mostra várias coisas nas suas produções literárias, mostrando, né, provando que tudo não tem lógica, provando que tudo não tem lógica. Então, o movimento anterior diz que tudo tem lógica. O movimento anterior diz que tudo tem lógica. O surrealismo vem e diz que tudo não tem lógica. Então não tem sentido, não tem lógica, tudo não tem lógica. É o inconsciente, né? Os autores, os surrealistas, os escritores surrealistas mostravam o inconsciente das pessoas, os artistas surrealistas mostravam o inconsciente do ser humano. Mostrando que não tem lógica, porque na verdade os sonhos, quando a pessoa sonha, não tem lógica. E por isso que muitos artistas, eles expressavam nas suas obras literárias sonhos. Muitos deles sonhavam e, quando eles acordavam, criavam uma obra artística expressando aquele sonho que ele teve, que ele sonhou. E muitas vezes o sonho não tem lógica. E é isso que eles faziam, né? Mostrar que tudo não tinha lógica, que tudo não tem lógica. Esse é o surrealismo. O surrealismo veio desconstruir a lógica, ele veio quebrar aquela lógica do realismo que tinha no movimento anterior. Então ele veio fazer isso. Então, enquanto que o surrealismo ele veio quebrar a lógica do realismo, naturalismo, parnasianismo, veio quebrar a lógica do movimento anterior, desconstruir essa lógica, e o surrealismo veio desconstruir essa lógica. Ele veio quebrar essa lógica, desconstruir essa lógica, mostrando sonhos, né? Os sonhos realmente não têm lógica. Você sonha com uma coisa e você sonha com uma pessoa voando, você sonha com um objeto voando, você está andando e de repente você cai no buraco e aparece lá na China, em outro lugar. Então, assim, coisas que não tem lógica, né? Vamos imaginar que a pessoa sonha... Vamos imaginar o seguinte: imagina se você acorda em um mundo em que tudo parou. Os aviões param de voar no céu, os barcos, os navios param de navegar, as fábricas param de produzir, os carros param de andar pelas estradas, tudo parou, e até o tempo parou. Então o tempo parou, você olha no relógio, está lá meio-dia, e esse não sai desse horário de meio-dia. O tempo para, então ele fica parado, não anoitece, então o tempo fica parado. E tudo para, então o mundo para. Então a gente vê o seguinte: o mundo que nós estamos vivendo hoje é surrealista, porque a gente vê que não tem sentido, não tem lógica. Então é uma coisa absurda, porque tudo para. Então a lógica é que tudo tem que funcionar, tudo tem que estar em funcionamento, tudo tem que funcionar. De repente tudo para. Os aviões param de voar no céu, os carros param de andar nas ruas, as fábricas param de produzir, tudo para. Então é uma coisa que não tem lógica, não tem sentido, porque tudo para, porque a lógica é tudo está em funcionamento. De repente tudo para de funcionar, não funciona mais nada. Então é uma expressão, só nessa situação a gente vê que essa situação é uma situação surrealista. É uma situação surrealista, porque tudo para de funcionar e nada funciona. Ou então, de repente, vamos dizer o seguinte: uma pessoa vamos dizer que tem um navio de marinheiros, que ele está navegando pelo mar, um navio de marinheiros navegando pelo mar, e de repente ele encontra uma ilha. Ele vai e ancora nessa ilha. Esse navio de marinheiros ancora nessa ilha. Mas eles observam que essa ilha é diferente. A terra é dura, a terra não é, vamos dizer assim, não é aquela terra natural, é uma terra comum, é uma terra diferente, dura. Aí, de repente, essa terra começa a se mexer, começa a tremer. E aí eles chegam na conclusão de ver que estão em cima de uma grande tartaruga, uma grande tartaruga marinha, né? Uma grande tartaruga que começa a se mover e
e levar esses marinheiros pelo mar para algum lugar. Então essa é uma outra situação surrealista. Outra situação surrealista é quando uma pessoa está andando, está numa floresta, ou na floresta não, numa fazenda, né? Num sítio, numa fazenda, numa chácara. Uma pessoa está andando numa fazenda e não tem nenhuma flor nessa fazenda. Tem grama, mas não tem nenhuma flor. De repente essa pessoa encontra uma flor e essa flor começa a se transformar. Essa flor, a pessoa chega perto dessa flor, essa flor começa a mudar de forma. Essa flor começa a mudar de forma, aos poucos ela começa a mudar de forma e ela vai se transformando numa borboleta. Quando a pessoa vai tocar nessa flor, essa flor já se transformou numa borboleta e saiu voando. É outra situação surrealista. Ou quando você está pegando um ônibus, aí você entra dentro de um trem, na verdade. Você entra dentro de um trem e tem 3 bancos. Tem para 3 pessoas sentarem juntas, uma do lado da outra. 3 assentos. 3 assentos dentro do trem. Então, aí você senta no assento do meio. Tem 3 assentos, você senta no assento do meio. E aí outras 2 pessoas sentam. Uma senta da sua esquerda, outra senta da sua direita. Uma senta do lado do outro. Então, entre 2 pessoas, senta do seu lado. Uma pessoa senta do lado esquerdo e outra senta do lado direito. E você fica no meio dessas 2 pessoas. Quando você olha para um lado, quando você olha para o lado esquerdo, você vê um vampiro. E quando você olha para o lado direito, você vê uma bucha. E aí, o que você faz da situação? E já é outra situação surrealista também. Bom, então são situações surrealistas que acontecem, que estão expressando na obra, né? Então, mostrando que as coisas não têm lógica. E o surrealismo veio mostrar isso, que tudo não tem lógica, tudo não tem sentido, não tem lógica. É a expressão do sonho, né? Então, o surrealismo é a expressão do sonho, da fantasia, a expressão do inconsciente do ser humano. Então, daquilo que está dentro do inconsciente. Então, tem um consciente que é como a ponta do iceberg, o consciente. E vamos imaginar que tem um mar, né? E tem um iceberg. E a ponta do iceberg é o consciente, aquilo que é a razão, é o consciente. É a ciência, é a razão, é a lógica. Abaixo do iceberg, dentro do submerso, abaixo, se você olhar para baixo e entrar no mar e ver o restante do iceberg, a maior parte do iceberg, do fundo do mar, a maior parte desse iceberg que fica no fundo do mar, que você viu, a parte que você vê é o consciente, a parte de baixo que você não vê é o inconsciente. Quando você olha para a parte de baixo do iceberg, você entra no mar e você vê o restante do iceberg, o iceberg completo, você vê que o inconsciente ele é maior do que o consciente. Então, por isso que surgem muitas obras artísticas de situações ilógicas, situações que não têm lógica, situações absurdas, malucas, loucas. Então, muitos escritores do modernismo eram surrealistas. Então, muitos escritores do modernismo criavam obras surrealistas, então produziam obras surrealistas. Por exemplo, uma obra surrealista conhecida é a novela Saramandai, de Dias Gomes, que conta a história de uma cidade que queria mudar de nome. Então, queria trocar o nome de Boli-Boli para Saramandai. Então, é uma cidade que viviam pessoas diferentes. Nessa cidade moravam pessoas diferentes. E tinha um padeiro, tinha o vendedor, tinha o comerciante, né? Tinha o médico, tinha o prefeito, tinha o padre, tinha o professor, tinha o advogado. É uma cidade que tinha todos os profissionais, né? O varredor de rua, então tinham todas essas pessoas morando nessa cidade. E todas essas pessoas eram diferentes, cada um tinha um problema, cada um tinha uma coisa, uma característica própria, uma característica diferente das outras. E a situação da cidade era o seguinte, que trocar o nome da cidade, mudar o nome da cidade. Então, uns eram a favor de manter o nome. Os tradicionalistas queriam conservar o nome da cidade. Nós vamos conservar o nome da cidade. O nome da cidade é esse, vai ser sempre esse. O outro já queria transformar o nome da cidade, queria mudar o nome da cidade. Aí, nessa discussão, entre os poderosos da época, os políticos, tem um coronel lá que mandava e tudo, e tinham as pessoas do movimento mudancista, pessoas do movimento que queriam mudar o nome da cidade,
e outros que queriam manter o nome da cidade, conservar, manter o nome da cidade. Eles estavam em conflito, estavam discutindo isso aí. Enquanto eles estavam discutindo o nome da cidade, uns eram a favor da mudança do nome da cidade, outros eram contra a mudança do nome da cidade. Enquanto os poderosos lá estavam discutindo a mudança desse nome da cidade, muitas coisas absurdas estavam acontecendo na cidade. Então, coisas absurdas como o coronel Zico Rosado soltar formigas pelo nariz, o Tristão, quando espirrar, cuspir fogo, a menina começa a se apaixonar, ela começa em tudo que ela tocar pega fogo. Uma pessoa, um que está se emocionado, um farmacêutico, um comerciante farmacêutico, começa a se emocionar. Toda vez que começa a emocionar, o coração sai para fora da boca. Outra situação estranha que acontece é um professor que, quando ele passa muito tempo sem dormir, ele não dorme, ele anda pela noite sem dormir, anda pela noite, e andando pela cidade pela noite sem dormir, se encontrando com Dom Pedro I, com Tiradentes, com várias pessoas assim da história, e ele vira lobisomem. Na noite de lua cheia, ele vira lobisomem. Esse professor vira um lobisomem na noite de lua cheia. E também tem um que fica dentro de casa. De tanto ficar dentro de casa, ele cria raízes. Ele fica sentado dentro de casa, e de tanto ficar sentado na cadeira dentro de casa, sentado, ele cria raízes, os pés criam raízes, e ele fica enraizado dentro de casa. Depois ele se transforma em uma árvore. E também tem uma senhora, uma mulher que, de tanto comer, ela incha, de tanto comer ela engorda, de tanto comer ela explode. É a Dona Redonda, de tanto comer ela explode. E tem o João Gibão, que tem um negócio nas costas, e depois ele descobre que, na verdade, é umas asas, né? E ele sobe em cima de uma montanha e abre as asas. E sai voando como um pássaro. Então, são várias situações malucas que acontecem, situações absurdas, situações estranhas. Tem personagens da cidade, tem personagens estranhos, e tem situações estranhas também, e tem situações absurdas, malucas, loucas, que não tem lógica, que não tem sentido, não tem lógica. Então, são personagens estranhos que vivem numa cidade onde acontecem coisas malucas, coisas loucas que não tem lógica. Então é uma produção surrealista. Existem muitas outras produções surrealistas. Então essa é uma delas. Bom, esse aí é o surrealismo. Espero que tenham gostado. Então, tudo de bom pra vocês. Isso aí.